Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Fernando Faria de Oliveira, Miguel Beleza, Rui Leu Martins são os convidados desta edição. Estamos a falar de regulação bancária. Miguel Beleza, surpreendeu o facto dos portugueses, há pouco estávamos a falar de confiança do setor financeiro nacional, aquilo que foi o comportamento dos portugueses durante esta crise, que foi colocar mais dinheiro nos bancos, foi completamente diferente daquilo que foi o espanhol, o grego e dos outros países. Aí há dois aspectos. É a confiança nos bancos propriamente ditos, e que nós sabemos que em Portugal ela existe e, do meu ponto de vista, é amplamente justificada, e a outra é a confiança de que Portugal não sairá do espaço do euro, porque se houvesse a convicção de que Portugal iria sair dentro de pouco tempo... A segunda variável acabaria por pesar mais. Então os portugueses, racionalmente, colocariam o seu dinheiro fora do país, porque não correria o risco de voltar ou de se desvalorizar brutalmente, como aconteceria nesse caso. Na Grécia, como toda a gente sabe que as expectativas de uma saída do euro a mais ou menos curto prazo são importantes, os nativos, mas com certeza que vão colocar o dinheiro fora. Aliás, se houvesse a expectativa, independentemente de se concretizar ou não, mas de saída do euro de qualquer país europeu, esse país secava, porque toda a gente, e não se esqueça que há liberdade, perdão, toda a gente se lembrará, há liberdade plena de circulação de capitais. Exato. Toda a gente pode pegar o seu dinheiro para onde quiser. E, portanto, pegaria nesse dinheiro e colocá-lo ao abrigo do regresso da moeda nacional, que viria brutalmente desvalorizada, com toda a certeza. Aliás, de vez em quando há quem diga, mas arranja-se os controles de capitais. É como desinventar a bomba atómica. Neste caso concreto, repare, qualquer de nós pode, convém que tenha dinheiro, mas pode pegar no seu telefone celular, ou no seu laptop, ou no seu PC, e em poucos, enfim, 1 minuto, 2 minutos, transferir o seu dinheiro de onde estiver em Portugal para qualquer lado no mundo, praticamente qualquer lado relevante, a custo zero, totalmente fiável e sem qualquer dificuldade maior. Não vai ser possível evitar que os capitais se movam livremente enquanto esta possibilidade tecnológica existir, e ela não vai deixar de existir. Portanto, as pessoas que romanticamente dizem não faz mal, a gente regressa aos controles de capitais e mantém aqui os escudinhos, não tem qualquer fundamento. E se houvesse essa desgraça da saída do euro, há quem diga que se poderia sair de uma forma ordenada, que é bastante engraçado, porque é como aquela ideia de que tem uma discoteca à noite, às escuras, começa a cheirar uma fumo, ai que fogo, e diz a segurança, estejam quietinhos, nós vamos tirar um de cada vez com muito cuidado e segurança. É evidente que isso seria assim. O que é que fariam os agentes económicos racionais? Pegariam nas suas ativos todos, líquidos e os que podiam pôr em líquidos, e colocá-los iam fora. E o que é que isso daria para a taxa de câmbio, por exemplo? O que calhasse, é uma taxa de câmbio como no mercado rock santeiro, dependia das notas que estavam no saco plástico, porque podia ser 1000%, 500%. E o que é que acontecia à inflação? Podia ser 10% por dia, ou 100% por cada semana. E o que é que acontecia à suposta competitividade com a valorização? Nada, porque não durava. Ou seja, resumindo e concluindo, é bom que os portugueses mantenham dinheiro nos bancos, porque significa que acreditam nos bancos e acreditam no euro, e, na minha opinião, qualquer alternativa é muito pior. Engenheiro Faria de Oliveira, esta reforma ao nível da regulação bancária tem um prazo relativamente longo, por exemplo, na mutualização das responsabilidades, estamos a falar de um prazo de 5 anos. Ora, uma reforma tão importante tem um prazo tão longo de aplicação. Faria sentido andar mais depressa, ou estes são os passos firmes que têm que ser dados quando estamos a falar de algo tão estrutural? Bom, é evidente que faria sentido que houvesse um ritmo muito diferente no processo de decisão da União Europeia, na medida em que a União Europeia está a viver uma crise profundíssima. A crise manifesta em termos do crescimento económico. Este ano vamos ter, no conjunto da União Europeia, uma recessão, está previsto uma diminuição de 0,4% do produto, e, portanto, é fundamental criar condições favoráveis ao crescimento e ao emprego na União Europeia. A taxa de desemprego no conjunto da União Europeia em 2012 deve aproximar-se dos 12%. Bom, a verdade é que, para este efeito, o sistema bancário tem um papel fundamental. Há todo um conjunto de alterações profundíssimas em relação ao sistema bancário. Umas têm a ver com uma revolução do ponto de vista regulatório, outras no domínio tecnológico e outras no modelo de negócio.
No que diz respeito às alterações regulatórias, nós temos neste momento, e particularmente neste programa, concentrada a nossa atenção na União Bancária, mas existem outras alterações da maior importância para o funcionamento do sistema bancário. Desde logo as que resultam de Basileia III, em termos de requisitos de capital, de liquidez e de leverage. Outras que têm a ver com a harmonização das regras em todo o espaço europeu, e o Single Rule Book será um instrumento essencial para esse efeito. Outras têm a ver com a necessidade, sentida principalmente do ponto de vista político, de procurar evitar a canalização de recursos públicos para fazer face a situações de dificuldade de instituições bancárias, e para isso temos o dossiê Crisis Management com os planos de recuperação e resolução das instituições financeiras. Há muitas outras ações em curso no âmbito da União Europeia, com novas diretivas sobre os mais diversos setores. Existe mesmo uma preocupação de procurar identificar os grandes problemas do sistema bancário europeu e, eventualmente, definir um plano de reestruturação do sistema financeiro. É aquilo que está a ser feito sob a égide do governador do Banco da Finlândia, o Sr. Liikanen, que é o chamado relatório Liikanen, que identificou a situação atual da banca europeia e faz um conjunto de propostas que agora serão analisadas do ponto de vista político. Não recolhem a unanimidade de adesão, designadamente quando se propõe uma separação entre a banca comercial e a banca de investimento no âmbito da União Europeia. O que seria, eventualmente, num momento em que a banca tem que fazer um esforço adicional para fomentar o crescimento económico, não parece ser este o momento mais oportuno para produzir essa separação. Mas são tudo questões que estão em cima da mesa. É evidente que são todas muito complexas, muito difíceis e, como eu disse há pouco, os interesses não são comuns. Há um problema de moral hazard presente em todas estas questões. Por exemplo, quando há pouco falámos no Fundo de Garantia de Depósitos Comuns, é evidente que alguns dos Estados-membros veem com alguma dificuldade e suspeição, mas então vamos criar um fundo de garantias e os países da periferia que têm maior dificuldade vão procurar utilizá-lo da forma mais rápida possível. Não é isso que está em causa. O que está em causa é criar, de facto, esse mecanismo para evitar tentações de fuga de depósitos, de colocação de depósitos noutras instituições de outros Estados-membros, garantindo a confiança dos depositantes em qualquer Estado-membro da União Europeia. Mas é natural que, para evitar este problema de crise moral, de moral hazard, este processo se faça lentamente. Isto é, numa primeira fase, procura-se harmonizar os fundos de garantia de depósitos entre os Estados-membros, para, na fase final, através, digamos assim, de um funcionamento em rede, acabar por se criar esse fundo de garantia de depósitos. Há aqui um mecanismo de aproximação gradual. Um mecanismo de aproximação. E também de ganhar de confiança de ambas as partes. Exatamente. Rui Lamartine, esta questão permite olhar para o sistema financeiro daqui a uns anos, quando olharmos para trás, e muita coisa mudou naquilo que é a nossa forma de olhar para o sistema financeiro e esta relação entre Estados e mecanismo e sistema financeiro e até dos próprios depositantes e clientes com o próprio sistema financeiro europeu. Pois eu tenho essa expectativa porque, como foi aliás dito, a Europa é lenta nas suas reformas. A Europa faz tudo com muito tempo e para entrarem em vigor novas determinações levam muitos anos. Por exemplo, eu tenho o caso da Solvência II, que em 8 anos eu fui representante de Portugal da Solvência II. Ao fim dos 8 anos já passaram mais 7 e já não entra em vigor nem este ano, nem para o ano, parece que é 2015. Portanto, veja, um processo que, tal como o Basileia III, estava preparadíssimo para entrar em vigor para um determinado setor e que depois, mercê de movimentações dos países, das forças que os países têm fora da zona euro ou dentro da zona euro, começa a haver aqui uma sensação de que tudo é muito lento, mas acaba por chegar. Mais consensualizado, talvez, e é o caso do que diz respeito à banca. Eu penso que daqui a uns anos, o pós-crise que estamos a viver, o pós-austeridade, a característica de termos outra vez de tornar, não é só a economia portuguesa, para nós é o importante, mas a economia europeia mais competitiva. A tal reindustrialização de que já se fala hoje mesmo na Alemanha, tudo isto vai estar na mesma altura
com novas regras para a banca e com nova capacidade de reintroduzir confiança nos mercados, nos cidadãos, que isso é o que é o mais importante, trazendo a Europa com esta profundidade mais perto os países dos outros. Porque eu acho que neste momento afastaram-se um pouco aqueles princípios de solidariedade e de coesão entre os países e com todas estas medidas que não são diretamente aos cidadãos, mas são de serviços de que eles precisam para o seu dia-a-dia, vamos voltar de certeza a uma Europa de novo dentro dos princípios que estavam estabelecidos, por exemplo, no tempo de Jacques Delors. Miguel Beleza, e depois há aqui sempre o Reino Unido, que fica sempre um bocadinho fora destas questões e vai batendo o pé e vai conseguindo impor a sua vontade. Há uma história de uma senhora um bocadinho imprudente que pergunta ao médico: doutor, mas eu não poderei estar só um bocadinho grávida? o Reino Unido, de facto, ainda agora, neste momento, está-se a colocar fortemente a questão do orçamento. E o Reino Unido quer o congelamento das despesas da União das Hipóteses e o resto da União não quer. Nesta área específica é um assunto sério, particularmente sério, dado o peso enorme do Reino Unido, bem mais do que proporcional ao seu tamanho sob outros pontos de vista, no setor financeiro europeu e mundial. E o peso de Londres e muito mais coisas. E o que significa que, para efeitos práticos, fazer alguma coisa nesta matéria sem os cidadãos do Reino Unido não é prático, e fazer alguma coisa com eles muitas vezes também não é prático. Agora, os ingleses têm a vantagem da experiência e tipicamente, quando há uma crise, não tomam uma decisão imediata que muitas vezes é incorreta. Agora, para além disto, e também já agora é interessante, apesar de estarem só um bocadinho dentro da União, em muitas coisas, e como sabe não estão na Europa, a ideia de que o Reino Unido é um país europeu é uma pura ficção, embora tenham sido os principais responsáveis em ajudar o Sr. Dom Afonso Henriques a tomar o Castelo de São Jorge e a cidade de Lisboa, já foi há algum tempo. Eles têm, de facto, capacidade e conhecimento e experiência que ninguém mais tem. E, portanto, é indispensável que eles façam parte. E, normalmente, eles são pragmáticos. Se o processo e, sobretudo, os resultados do processo foram vistos por eles como favoráveis, os ingleses são parte do processo. E, se forem, são profissionais. E não ficam só um bocadinho graves. Estão apoiados. Resumindo e concluindo, nessa área não é a mais problemática. A problemática é, neste caso concreto, a questão do orçamento e aquilo que, na minha opinião, de uma forma algo demagógica, o Primeiro-Ministro referiu há tempos quando disse que iria fazer um referendo que, na prática, pode bem resultar num referendo sobre o Reino Unido dentro da União Europeia ou não. A permanência. Que, se as sondagens dizem alguma coisa, o voto seria para a saída. E se é isso que os cidadãos querem. Embora me permita dizer que, em caso de mercados financeiros, a Inglaterra, o Reino Unido, tem toda a vantagem de estar na zona euro, porque se não estiver, a City passa a ser uma coisa muito menos importante do que é, e o Wall Street vai ser exatamente o grande mercado mundial. Tem uma enorme vantagem neste caso concreto, agora, no presente. Neste momento existe uma proposta que eu considero má, de criação de um imposto chamado taxa Tobin, impropriamente, que é mais um imposto e que não devia ser criado. Aliás, eu acho lamentável que o próprio Presidente da Comissão, antes de explicar aos cidadãos europeus que já fizeram tudo o que era possível para cortar despesas ou não ter mais despesas, propor um imposto, na altura em que andam a mandar toda a gente apertar o cinto, e eles dizem, não, vamos primeiro um imposto que é para ter mais alguns recursos. Nesta matéria, ainda bem que existe o Reino Unido, porque eles vão fazer tudo para evitar que o imposto seja criado, e mesmo que eles estivessem de fora, se não existir no Reino Unido, é como se não existisse. Com a agravante, é que esse imposto não depende dos resultados. Portanto, de facto, exatamente. É uma coisa um pouco aberrante. Há uma ideia peregrina de que os bancos devem contribuir para não sei o quê. Pois, exatamente. Mas os bancos não contribuem, deixam de contribuir. Contribuem, possivelmente, os acionistas. Agora, ninguém... aliás, isto é um problema geral dos impostos sobre as empresas. Quando a gente lança o imposto sobre a empresa, não sabe quem é que paga, quem é que sofre com aquilo. A empresa não existe. São as pessoas, as relações jurídicas. Agora, no banco, vai pagar mais X%. Mas quem é que vai pagar? Os acionistas vão perder dinheiro com isso?
Ou são os visitantes que vão receber menos? Ou são os colaboradores que vão ganhar menos? Ou são os clientes que vão pagar mais? Ninguém sabe. Portanto, dizer que os bancos vão contribuir para não sei o quê, e que não estão a contribuir, é não perceber assim muito o assunto. Sr. Faria Oliveira, no último minuto que nos resta, como é que ficam também, para além da Inglaterra ou do Reino Unido, os restantes países que estão na União Europeia, mas não estão na zona euro? Bom, em termos no que respeita à questão fulcral deste nosso encontro, que é as questões do reforço da supervisão e do reforço regulatório, o que está previsto é que esses países possam aderir voluntariamente ao mecanismo único de supervisão e poder também vir a ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu, obviamente com as delegações na respectiva aplicação nos bancos centrais ou nas instituições responsáveis. Mas é matéria que ainda vai requerer muita discussão em termos da aprovação da diretiva que vier a ser implementada em relação a esta matéria. No âmbito daquilo que está neste momento a ser discutido no Parlamento Europeu, como eu já referi, para ser eventualmente aprovado dentro de dias, é uma das matérias mais relevantes, é como é que vai ser feita a representatividade dos países que não estão na zona euro no âmbito deste mecanismo. Vamos ter... Se não se importa. Os ingleses podem estar fora, mas são muito bons e muitíssimo bem preparados. Pois. E, portanto, fazem imensa falta. Eu lembro-me que eram, basicamente, quase que salvaram o sistema monetário europeu quando estavam de fora. Para efeitos práticos, fora da zona euro, só estão os ingleses. O resto não conta, e há alguns que jogam que estão, como a Dinamarca, não estão de facto, estão dentro. Foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva, Engenheiro Faria de Oliveira, Dr. Miguel Beleza, Dr. Rui Martinho. Terminamos só com uma referência de livro, A Banca em Portugal e a Economia Verde. É um livro de Sofia Santos, uma edição Binomics, também sobre este tema, ou sobre uma perspectiva diferente sobre este tema da banca, que certamente vai merecer discussão aqui no ETV durante muito mais tempo. Foi o fim desta Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.